Eu sou Carlos Guerreiro, professor de Neurologia da Unicamp, e gostaria de comentar, dentre os highlights do Congresso NeuroDC 2019 da Academia Brasileira de Neurologia, a aula intitulada A Epilepsia na Próxima Década, o neurologista do futuro diante de crises epiléticas recorrentes. Essa aula foi dada pelo professor Dr. Fernando Sendes, da Unicamp. Ele inicia contando que os principais top 5 temas que foram importantes para o desenvolvimento médico dos últimos anos foram antibióticos, vacinação, a introdução da imagem, tanto da tomografia como da ressonância, assim como o tratamento para tuberculose e o controle do tabaco. Além disso, o professor comenta que num artigo publicado no Scientific American em 2014, as 10 melhores ideias da neurociência foram elas: o tópico número 1, neurogenética; número 2, o mapeamento cerebral com imagens como as técnicas de ressonância; 3, a plasticidade cerebral. Até há poucos anos atrás achava-se que o cérebro, uma vez definido pelo não crescimento de mais neurônios, era uma entidade amorfa, e hoje se conhece bem os aspectos da plasticidade cerebral. O item 4, um conhecimento do nosso lugar, as chamadas place cells, em que dão a localização no espaço do ser humano. O item 5 foram as questões de memória, que permite um conhecimento da circuitaria, tanto da aquisição como do retrieval, do reconhecimento da memória. Também houveram os avanços na terapia, como a terapia comportamental, a questão da optogenética, que é a técnica para ligar e desligar neurônios, principalmente, claro, em animais de experimentação. Em 8º lugar, o papel das células da glia, que antigamente se achava que a glia era uma estrutura para manter o funcionamento dos neurônios, e hoje se sabe que tem um papel importante, inclusive em memória e aprendizado. E a novidade dos implantes neurais, que começou com os implantes de cóclea na década de 80 e evoluiu hoje para implantes inclusive de retina e o futuro provavelmente em implantes cerebrais. E 10º, decisões em diferentes situações. Por exemplo, uma decisão simples como o ato de vestir pela manhã, o que escolher para nos vestirmos. Como funciona o cérebro? Há tantos neurônios, quantos estrelas da Via Láctea, provavelmente ao redor de 86 bilhões de neurônios do cérebro humano, essa é a estimativa. Em 1881, William Gowers, um inglês importante na epilepsia, sugeriu que seizure begets seizures, ou seja, crise desencadeia crises, sugerindo que a epilepsia fosse uma condição progressiva. Até hoje é extremamente controverso, existindo argumentos a favor e contra essas ideias. De modo geral, em alguns tipos de crises está muito claro que existe evolução da doença, mesmo com o controle das crises. Um exemplo disso ocorre nas epilepsias de lobo temporal mesial, em que as imagens atestam a progressão da entidade. Um dos grandes avanços da neurociência, e particularmente da epilepsia, foram as imagens quantitativas, tanto estruturais quanto funcionais, como, por exemplo, a técnica do VBM, que é a morfologia baseada em voxel. Voxel é a unidade da imagem, e com isso se permitiu um avanço muito importante no conhecimento tanto das epilepsias focais quanto generalizadas. Outra técnica bastante importante foi a chamada rede de modo padrão, Default Mode Network, em que o indivíduo tem o funcionamento do cérebro em repouso durante a ressonância magnética. Epilepsia, hoje está claro que é uma doença de redes neurais anormais. Outro método de imagem que tem contribuído muito para o conhecimento é o chamado Free Surfer, que mede
basicamente a substância cinzenta, e existem alterações detectadas precocemente nas epilepsias, algumas vezes antes mesmo dos pacientes apresentarem crises epiléticas. Aspectos genéticos foram também uma questão importante na morfologia do cérebro. Por exemplo, estudos recentes mostram alterações do córtex cerebral em parentes em primeiro grau de pacientes com epilepsia. Isso sugere que eles têm uma clara predisposição para desenvolver epilepsia, provavelmente ocasionada por outros fatores além simplesmente desse aspecto. Mas o grande avanço na epileptologia se deve ao chamado Big Data, que seria o grande banco de dados. Neurocientistas estão compartilhando informações clínicas, genéticas, morfológicas e da imagem. Um dos projetos, inclusive, que o professor Sendes participa é o chamado Enigma. É um projeto internacional, um consórcio em que o grupo da Unicamp participa, liderado pelo Dr. Fernando, em que, por exemplo, quando você tem essas informações que eu mencionei, clínicas, genéticas, neurofisiológicas, imagem, num paciente ou um conjunto de pacientes, a informação é pobre. Quando se juntam, por exemplo, 30 mil pacientes, o poder estatístico muda radicalmente e permite conclusões importantes. Então, como seria o diagnóstico no futuro próximo? Provavelmente vai se conhecer mais sobre o espectro biológico das epilepsias e informações genéticas associadas com ambientais e com investigação complementar vai acionar uma facilidade do diagnóstico no futuro próximo. Como seria o tratamento do futuro? Provavelmente é o que se chama hoje de medicina de precisão. O exemplo mais clássico é a questão do câncer, em que o conhecimento das características biológicas das células neoplásicas permite uma orientação mais adequada da quimioterapia. Assim, o fenótipo do paciente, pelas informações individualizadas dos seus aspectos clínicos, genéticos, metabólicos, vai permitir provavelmente uma predição do melhor tratamento para esse indivíduo. Uma questão que finaliza a aula do professor Fernando provavelmente no futuro o clínico deve ter um computador ao seu lado em que ele coloca as informações dos fenótipos clínicos, das imagens, da genética, da neurofisiologia, e o computador vai orientar o melhor tratamento para esse indivíduo. Finalizando, o professor Fernando termina com a célebre frase: será que o nosso cérebro poderá compreender a nós mesmos? Como funciona o cérebro? Obrigado.